Deixa eu te fazer uma pergunta que vai parecer simples e não vai ser. Você acha que a fé move montanhas porque é forte? Porque é poderosa? Porque é inabalável? Não. A fé move montanhas porque ela é a única coisa que funciona quando tudo mais já acabou. O livro de Eli é um filme de 2010 que a maioria das pessoas lembra por uma coisa só. O cara era cego. Grande twist, né? Spoiler bomba. Mas esse é exatamente o problema. Porque quem ficou travado no ele era cego, perdeu tudo. Tudo. Perdeu o argumento mais assustador que esse filme faz sobre o ser humano. Um argumento que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com Bíblia, que não tem nada a ver com fé no sentido que você está pensando agora. O livro de Eli é, na verdade, um filme sobre propósito, como a única coisa que separa um homem vivo de um homem morto. Sobre o que acontece com você quando você tem uma missão que não escolheu. E sobre por que o vilão dessa história, Carnegie, pode ser o personagem mais lúcido e, ao mesmo tempo, mais perdido que o cinema pós-apocalíptico já produziu. Se você ficou aqui até agora, fica, porque a análise que vem é daquelas que muda como você assiste esse filme, e provavelmente como você se enxerga também. Antes de qualquer coisa, deixa eu montar o cenário, porque esse filme merece essa apresentação. O livro de Eli foi lançado em janeiro de 2010, dirigido pelos irmãos Hughes, Albert e Alan, os mesmos caras que fizeram Menace 2 Society. Foi rodado quase inteiramente no Novo México, num ambiente que os diretores construíram para parecer o fim de tudo, tonalidades quase sem cor, uma fotografia que é praticamente preto e branco, aquela paleta sépia destruída que remete a uma graphic novel de guerra. O roteiro foi escrito por Gary Whitta, que é, e isso é importante, um ateu britânico, confesso. Ele não escreveu uma história de fé por devoção. Ele escreveu uma história de fé porque percebeu que a fé é o material mais explosivo que existe quando você coloca o mundo de ponta cabeça. O elenco: Denzel Washington como Eli, Gary Oldman como Carnegie, Mila Kunis como Solara, Jennifer Beals como Cláudia, a companheira cega de Carnegie, Malcolm McDowell como Lombardi, o curador de Alcatraz, e Tom Waits, porque esse filme tem Tom Waits num papel pequeno e perfeito como sempre. A premissa: 30 anos depois de uma guerra que destruiu quase tudo, um homem chamado Eli atravessa o que sobrou dos Estados Unidos a pé, carregando um livro que vai revelar sua identidade só no final. Ele vai ao oeste, não sabe exatamente por quê, sabe apenas que uma voz disse para ir. Esse é o enredo de superfície. Agora eu preciso te contar o que o filme realmente é. Existe uma cena nos primeiros minutos de O Livro de Eli que a maioria das pessoas assiste sem prestar muita atenção. É a cena em que Eli chega a um vilarejo, depois de atravessar quilômetros de nada. Ele está com fome. Está com sede. Precisa de carga para o iPod que usa para ouvir música enquanto caminha. E ele entra num bar, onde a primeira coisa que acontece é um grupo de homens tentar esquartejá-lo. A cena de luta que vem é tecnicamente impressionante. O Jeff Imada, que coreografou o filme, usou uma arte marcial filipina chamada Kali, também conhecida como Arnis, e o Denzel passou meses treinando com ele e com Danny Nosanto para fazer aquilo acontecer. E há uma sequência específica filmada quase em silhueta, inspirada nos planos sequência de Children of Men, que parece impossível para um homem da idade e da condição de Eli. Mas não é isso que importa nessa cena. O que importa é o que acontece depois. Carnegie, o dono desse lugar, descobre que Eli é alfabetizado. E Carnegie precisa desesperadamente de alguém que leia. Não porque é um homem bom, mas porque Carnegie entende, com uma clareza assustadora, que no fim de tudo, o que sobra são palavras. E quem controla as palavras controla tudo. Carnegie, interpretado pelo Gary Oldman com aquela qualidade específica de vilão que ele tem, é um tirano que controla o vilarejo pelo recurso mais precioso num mundo destruído: água. Ele racionou a água. Ele tem os capangas. Ele tem o poder. Mas Carnegie sabe que poder de força tem prazo de validade. E aí vem a fala mais importante do filme. Uma das falas. Carnegie diz que está procurando um livro específico. Um livro que vai ser capaz de fazer as pessoas fazerem o que ele quer, sem que ele precise ameaçar ninguém. As palavras certas para motivar os fracos. Ele quer um livro que seja, nas palavras dele, uma arma apontada para a mente dos fracos. Esse é o Carnegie, e o Eli tem exatamente o livro que ele procura. Mas aqui está a coisa que ninguém discute. Carnegie não está errado sobre o que o livro faz. Ele está errado sobre o que fazer com isso. E essa diferença é o coração pulsante de O Livro de Eli.
Vamos falar sobre Eli. Quem é esse homem? 30 anos de caminhada, 30 invernos, como ele diz. 30 anos sozinho numa terra onde as pessoas são predadores umas das outras, onde canibalismo é mencionado como se fosse notícia velha, onde toda mulher que aparece está sob alguma forma de coerção. 30 anos carregando um livro que ele lê todas as noites, em braille, dedos nas páginas, antes de dormir. Eli não é um pregador, não vaga pregando pelas ruas, não tenta convencer ninguém. Ele anda, ele protege o livro, e ele mata quando é necessário, sem hesitar e com uma eficiência que choca. Essa é a primeira contradição que o filme planta, e que a maioria das análises rasas trata como problema narrativo. Como assim o homem de fé mata tanto? A resposta é que o Eli não é um santo. Ele é um portador, e portadores de coisas grandes geralmente não têm o luxo de ser delicados. Quando Solara, a filha de Cláudia, a companheira de Carnegie, tenta seduzir Eli a pedido do padrasto, ele não aceita, mas também não a expulsa. Ele a convida para jantar, ensina ela a rezar. Ela nunca tinha aprendido. E no dia seguinte, quando ela tenta ir com ele e ele não aceita, ela volta para Carnegie e diz por acidente que ela tem um livro, e isso vai mover todo o resto da história. Essa cena existe por um motivo específico. Solara é a prova de que o que Eli carrega contamina. Não no sentido ruim, no sentido de que você não fica perto de algo que tem propósito e sai exatamente igual ao que entrou. Mas voltamos à pergunta principal. O que é, afinal, o propósito de Eli? E por que é que um homem cego sobreviveu 30 anos de apocalipse, quando homens com visão perfeita não sobreviveram? Antes de responder à pergunta sobre Eli, precisamos falar sobre Carnegie, porque Carnegie é o personagem que vai quebrar sua cabeça se você parar para pensar direito. Carnegie, em algum nível, é a pessoa mais lúcida de toda aquela história. Ele sabe que a palavra escrita é poder, que sociedades não se constroem com força bruta, se constroem com narrativa, que as pessoas precisam de algo em que acreditar para se organizar, para aceitar a hierarquia, para trabalhar juntas. Ele entende algo que levou séculos de ciência política para articular, que o poder real não vem de quem tem a arma maior, mas de quem tem a história mais convincente. Existe uma cena em que Carnegie aparece lendo uma biografia de Mussolini. Não é gratuito. Os diretores colocaram aquilo ali com intenção. Carnegie não é um idiota violento. É um intelectual do autoritarismo. Ele sabe que o fascismo funcionou não porque tinha tropas, mas porque tinha uma narrativa de grandeza que as pessoas queriam ouvir. E ele quer a Bíblia por isso, não para rezar, para usar as palavras certas e fazer as pessoas que estão sofrendo acreditarem que há um plano, que há ordem, que vale a pena obedecer. Aqui está o ponto que vai gerar debate nos comentários, e eu peço que você segure essa ideia até o final, antes de descartar. Carnegie não está inventando o potencial do livro. Ele está descrevendo algo real. A Bíblia, ao longo da história, foi usada exatamente das duas formas que o filme mostra. Foi usada para libertar e para oprimir, para unir e para destruir, para curar e para justificar guerras. Carnegie e Eli não são um bem e um mal nítidos. Eles são dois entendimentos possíveis do mesmo poder. E o roteiro foi escrito por um ateu. Gary Whitta não escreveu esse filme para dizer que a religião é boa. Ele escreveu para dizer que a palavra é poderosa, que o que você faz com ela é a questão central. Mas Carnegie falha. E a razão pela qual ele falha é a mesma razão pela qual qualquer pessoa que tenta controlar uma coisa que não pertence a ela falha. Você não pode segurar algo que não vive dentro de você. Carnegie quer o livro para ter controle sobre os outros. Ele carrega o livro porque algo mudou dentro dele. São duas relações completamente diferentes com a mesma coisa, e o filme passa o tempo inteiro mostrando essa diferença com cenas sutis, sem nunca sublinhar com marcador amarelo. Pensa comigo. Carnegie controla a água. Esse é o poder dele. Mas a água não está dentro dele. Se alguém encontrar outra fonte, o poder de Carnegie some. O controle externo sempre depende de você manter a posse do objeto. Você passa a vida guardando. Ele não guarda o livro por posse. Em algum momento do filme, ele entrega o livro. Entrega. Literalmente dá para Carnegie. E mesmo assim a missão não acaba. Porque aquilo que ele estava carregando já não estava no livro faz tempo. Estava nele. E era impossível de confiscar. Essa é a separação que o filme faz entre propósito e estratégia. Carnegie tem uma estratégia. Eli tem um propósito. E quando esses dois entram em conflito,
a estratégia perde. Sempre. Mas aqui está onde a análise fica incômoda de verdade. Eli também carrega algo perigoso consigo. E isso é um lado do personagem que quase nenhuma análise toca. Quando Eli e Solara caminham juntos, eles passam por pessoas sendo atacadas na estrada. E Eli continua caminhando. Ele ouve os gritos, vê a cena e segue em frente. Solara implora que ele faça algo. Ele diz que não é missão dele, que a missão dele é o livro, que ele aprendeu, da maneira mais difícil, a não se deixar desviar do caminho. Isso é perturbador, porque o mesmo livro que ele carrega, a mesma voz que ele segue, diz para amar o próximo. E ele passa pelo próximo sendo destruído, e não para. O que o filme está dizendo aqui não é que Eli é hipócrita. Está dizendo que propósito tem um custo, que quando você tem uma missão grande o suficiente, você começa a tomar decisões que um homem sem missão jamais tomaria. Você sacrifica o presente pelo futuro. Você passa pelo imediato de olhos fechados para chegar no distante. E a pergunta que fica no ar, e que o filme não responde diretamente é: esse custo é justificado? Carnegie não teria passado por aquela cena sem parar, porque Carnegie não tem uma missão além de si mesmo. Mas Carnegie também não teria passado porque ele faz parte de um sistema de violência. Isso é outra coisa. Eli tem uma escolha. Carnegie constrói um sistema onde os outros não têm. Essa diferença não limpa Eli completamente. Ela só mostra que o propósito não é uma licença para a indiferença. É uma responsabilidade mais pesada do que parece. Agora, vamos falar sobre a cegueira. Mas não do jeito que você está esperando. Todo mundo que debate o livro de Eli fica preso na mesma pergunta: Eli era cego ou não era? O twist funciona ou não funciona? Tem pistas ou não tem? Eu vou te dar a resposta e depois a gente vai embora disso, porque essa não é a cegueira importante. Sim, Eli é cego. A névoa nos olhos que aparece no close final é intencional. O fato de ele ler braille toda noite com os dedos é intencional. O fato de ele tropeçar em coisas e disfarçar na fração de segundo seguinte é intencional. O fato de que quando Carnegie abre o livro e encontra braille é a confirmação que o filme estava sinalizando o tempo inteiro. E os diretores fizeram isso de propósito porque queriam que você precisasse assistir 2 vezes. Que na segunda vez, você visse ele com outros olhos. Mas a cegueira que realmente importa para o argumento desse vídeo é outra. Carnegie é o homem com visão perfeita que não consegue ver nada. Pensa na cena final de Carnegie. Ele conseguiu o livro. Ele sacrificou boa parte dos seus homens. Foi baleado. Voltou para o vilarejo. Quebrou o cadeado da Bíblia que ele perseguiu por 30 anos. E abre para encontrar páginas em braille, que ele não consegue ler. Cláudia, sua companheira cega, que ele usou e controlou a vida toda, finge esquecer como ler braille para sabotá-lo. E então ela ri. E diz a ele que a ferida na perna está infeccionada, que ele está perdendo o controle da cidade, que os homens que sobraram não são suficientes para manter a ordem, que ele perdeu tudo correndo atrás de uma coisa que não conseguia segurar de qualquer jeito. Carnegie tem visão perfeita e morreu sem ver o que estava na sua frente. Eli é cego e enxergou por 30 anos o caminho inteiro. O que o filme está fazendo aqui não é magia. Não é milagre no sentido religioso ingênuo. O filme está fazendo uma pergunta que é genuinamente filosófica. O que é enxergar? Existem 2 tipos de enxergar, e o filme coloca os 2 em colisão frontal. O primeiro é enxergar o que está na sua frente. O mundo físico, os obstáculos, as ameaças, as oportunidades imediatas. Esse é o enxergar de Carnegie. Ele vê tudo: o poder, a água, os homens, as estratégias. Ele calcula, ele manipula, ele domina o presente com uma eficiência de predador. O segundo é enxergar para onde algo está indo: o arco, o destino, o sentido. Esse é o enxergar de Eli. Ele não está respondendo ao que está na sua frente. Ele está respondendo a algo que está à frente do que está na sua frente. E essa distinção é o que separa uma pessoa que tem um objetivo de uma pessoa que tem um propósito.
Objetivo é o que você quer alcançar. Propósito é o que você foi convocado para ser. Carnegie tem objetivos claros: controle, expansão, sobrevivência com conforto e poder. São objetivos concretos, mensuráveis, racionais dentro do contexto apocalíptico. E ele persegue esses objetivos com competência. Ele não tem objetivo no sentido convencional. Ele tem uma direção, oeste. E tem uma incumbência, chegar com o livro. Ele não sabe o que vai encontrar lá. Não sabe exatamente por que precisa ir. A voz que ouviu não deu manual de instruções. Deu uma direção e uma promessa. Agora vamos para o momento mais desconcertante do filme, para qualquer análise que tenta categorizar Eli como herói simples. Ele entrega o livro. Carnegie o ameaça com a vida de Solara. E Eli, que passou 30 anos protegendo esse livro com a própria vida, que já sobreviveu a tudo que o mundo destruído jogou contra ele, entrega. Sem luta. Sem truque. Entrega. Por quê? A resposta de Eli, no filme, é que o próprio livro diz para não ser egoísta com aquilo que tem. Que se ele usar a missão como desculpa para não ajudar uma pessoa de carne e osso na sua frente, ele traiu o espírito da missão mesmo entregando o produto dela. Esse é um dos momentos mais ricos do roteiro. Porque aqui ele faz o oposto do que fez na estrada, quando passou pelos que eram atacados. Aqui, ele para. Aqui ele escolhe a pessoa. E você pode argumentar que foi porque Solara significava algo para ele. Pode ser. Mas o que o filme mostra é que propósito não é uma armadura que te desconecta do humano. É uma âncora que te obriga a voltar a ele. E então vem a revelação que muda tudo. O livro que Carnegie arrancou é em braille. Inútil para ele. E Eli chega a Alcatraz ferido, quase morto, e dita o New King James inteiro, de memória, para Lombardi, o curador, que vai escrever palavra por palavra. E Eli morre depois. Com a missão cumprida. O livro que Carnegie levou era o objeto. O que Eli carregava dentro era outra coisa. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você está enxergando o livro de Eli de um ângulo que você nunca tinha enxergado antes, isso é exatamente o que esse canal tenta fazer toda semana. Deixa o like, se inscreve se ainda não está inscrito, isso ajuda muito o canal a chegar em mais gente. Agora, vamos para a parte que vai te deixar pensando. O que a missão de Eli faz com ele ao longo de 30 anos é internalizar o que ele carrega até o ponto em que o objeto deixa de ser necessário. Isso é algo que qualquer pessoa que já teve um propósito real vai reconhecer. Quando você faz algo todos os dias por tempo suficiente, por razões que são maiores do que você, chega um momento em que aquilo deixa de ser hábito e vira identidade. Você não precisa mais carregar o livro, porque você é o livro. Eli leu aquele texto braille todas as noites por 30 anos, cada palavra, cada versículo, na escuridão com os dedos, sozinho. Não para impressionar ninguém, não para ter o que dizer quando perguntassem. Porque havia algo naquele texto que o mantinha orientado num mundo que havia perdido o norte. E quando Carnegie finalmente toma o livro, Eli não entra em colapso. Continua andando. Porque perder o objeto não significa perder o propósito. Agora vamos para a pergunta que esse filme realmente está fazendo para você, que está assistindo esse vídeo agora. O que você carrega que, se alguém tirar de você amanhã, vai te destruir? E o que você carrega que, se alguém tirar amanhã, você vai perceber que estava dentro de você o tempo inteiro? A diferença entre as duas respostas é a diferença entre o Carnegie e o Eli dentro de você. Carnegie perdeu a cidade quando perdeu o controle do livro, porque o poder dele era externo. Dependia da posse. Eli chegou em Alcatraz sem o livro, e ainda assim entregou o livro. Porque o que ele tinha não dependia da posse. E aqui está a tese que esse vídeo defende, e que vai dividir quem está assistindo. Eli não era um homem de fé. Era um homem de propósito. E a fé foi o mecanismo que ele usou para sustentar o propósito por 30 anos sem garantia de resultado. Existe uma diferença enorme entre fé e propósito. Fé é o que você sente. Propósito é o que você faz. E o livro de Eli não é um filme sobre sentimento religioso. É um filme sobre como um ser humano, com todas as suas fragilidades, com olhos que não enxergam, num mundo que destruiu tudo,
consegue completar algo que parecia impossível porque encontrou uma razão que sobreviveu ao apocalipse. Solara, no final, pega a espada de Eli e vai embora. Não fica em Alcatraz. Volta para casa. Com a espada. Com o hábito de ouvir música que aprendeu com ele. Com a oração que ele ensinou. Ela não está levando o livro. Está levando o Eli. O Eli que estava no Eli. E isso é o que acontece quando você tem um propósito que é real o suficiente. Ele não para em você. Existe um momento específico que quero que você traga de volta agora. É uma cena simples. Eli está andando na estrada, solitário como sempre, e Solara finalmente consegue caminhar com ele depois de ser recusada várias vezes. E ela pergunta como ele aguenta. Como ele continua andando depois de tudo que viu, de tudo que aconteceu com o mundo, de 30 anos de devastação. Ellie responde com uma citação que ele não acredita a ninguém, que ele diz como se fosse dele: andamos por fé e não por vista. Esse é um versículo bíblico de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Mas no contexto do personagem, ele não está sendo citado como teologia. Está sendo dito como experiência pessoal, como o jeito que Eli descobriu de funcionar. E aqui está onde isso te toca diretamente. Quantas coisas você faz no piloto automático porque um dia fez sentido e agora você só continua fazendo, sem se perguntar mais se faz sentido, sem checar se ainda é isso que você quer, sem avaliar se o destino que você está indo ainda é o destino que escolheu? Esse é o Carnegie dentro de você, a força do hábito que virou sistema, o sistema que você mantém por inércia. E quantas coisas você abandonou cedo porque não viu resultado imediato, porque era difícil, e você olhou para a dificuldade e perguntou: para que tanto esforço se pode não dar certo? Quantas vezes você fez o cálculo de custo-benefício de curto prazo e abandonou algo que precisava de longo prazo para mostrar resultado? Esse é o oposto do Eli dentro de você, a parte que desistiu. O livro de Eli não é um filme sobre Deus. É um filme sobre o que acontece com um ser humano quando ele decide que vai em direção a algo independente do que encontrar no caminho. Quando a missão não é contingente ao sucesso de cada etapa, Carnegie falhou não porque é mau, falhou porque o projeto dele dependia do mundo cooperar. E o mundo no pós-apocalipse, assim como o mundo real, não coopera com projetos que dependem de controle externo. Ele chegou porque o projeto dele não dependia de nada externo, nem de visão, nem de saúde, nem de aliados. Nem de que as pessoas do caminho fossem boas, cooperassem ou entendessem o que ele estava fazendo. Quando Carnegie pergunta para Eli por que ele protege o livro com tanta convicção, Eli diz algo que parece simples demais para a profundidade que tem. A voz disse para ir para o oeste. Disse que seria protegido. E até agora, foi. Isso não é ingenuidade. Isso é o resultado de 30 anos de evidência pessoal. A cada vez que Eli sobreviveu a algo que deveria ter matado, a confiança ficou mais calibrada. Não mais fácil, mais calibrada. Mais fundada em experiência do que em esperança abstrata. E aqui está a diferença entre fé cega e propósito verificado. Ele não começou crendo que iria conseguir. Ele começou obedecendo a uma direção. E foi a obediência repetida, os passos dados mesmo sem garantia, que construíram a convicção. Você não constrói propósito decidindo ter propósito. Você constrói propósito fazendo repetidamente a coisa que precisa ser feita mesmo quando não quer. Isso está em qualquer área de vida. No trabalho que você tenta construir. No relacionamento que você decide honrar mesmo quando é difícil. Na disciplina física ou criativa que você tenta manter, mesmo quando o resultado não aparece ainda. O mundo pós-apocalíptico do filme não é metáfora de fim do mundo. É metáfora de quando a sua vida desmorona e você precisa decidir o que carrega no que sobrar. E o que ele carrega não ocupa espaço na mochila. Lombardi coloca a Bíblia Nova, a que ele editou, na prateleira entre o Torá e o Alcorão. Não no centro. Entre. Isso não foi acidente de produção. Isso é declaração de intenção dos diretores. O conhecimento que sobrevive ao fim de tudo não pertence a uma tradição, pertence ao esforço humano de preservar o que importa. Ele era o portador. O portador morre. O que ele portava, não. Solara vai embora com a espada, ouvindo música, em direção a um lar que está destruído, que vai precisar ser reconstruído, que vai precisar dela viva e presente. Ela não leva o livro. Ela leva o que o livro fez com Eli, que fez com ela. Isso é como o propósito se propaga. Não pela transmissão do objeto, pela transmissão da qualidade de presença de quem o carregava.
E então fica a pergunta que vai continuar aqui, depois que você fechar esse vídeo. O que você está carregando agora que, se alguém te perguntasse amanhã, você conseguiria ditar de memória? Não o objeto, não o arquivo, não o registro. O conteúdo mesmo, internalizado, que viraria parte de você a ponto de sobreviver a qualquer perda externa? Se você não consegue responder isso hoje, talvez o livro de Eli seja o filme que você precisava assistir de novo. Não pela cegueira do Eli, pela cegueira que você ainda não notou em si mesmo.